É impressionante como a leitura da Bíblia é viva e eficaz. Eu já tinha lido algumas vezes João capítulo 13, que fala da lavagem dos pés dos discípulos por Jesus. E tinha alguns versículos que eu sequer tinha grifado. E hoje foram justamente esses versículos que falaram no meu coração. E eu quero trazer aqui para vocês. Então Jesus fala, que vai derramar água na bacia e começa a se dispor a lavar os pés dos seus discípulos. Aí aqui, a partir do versículo 6, chegou Simão Pedro, que disse assim: Senhor, o Senhor vai lavar os meus pés? E Jesus respondeu: Você não compreende agora o que eu estou lhe fazendo, mais tarde, porém, entenderá. E disse Pedro: Não, nunca lavará os meus pés. E Jesus respondeu: Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Aí Pedro então responde: Então, Senhor, não lave apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Aí Jesus responde: Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo e por isso disse que nem todos estavam limpos. Eu vou trazer reflexões aqui somente desse trechinho da conversa de Jesus com Pedro. A primeira coisa que eu percebo aqui, gente, são duas características incríveis de Jesus. Jesus, ele tinha um coração muito humilde, afinal ele estava ali como um mestre se dispondo a lavar os pés dos seus discípulos para passar um ensinamento. Mas Jesus era também muito sincero. A sinceridade de Jesus foi o que me chamou a atenção nesse versículo e o comportamento de Pedro me trouxe algumas reflexões. Primeira parte aqui, quando Pedro diz: O Senhor nunca lavará os meus pés. O que é que eu noto nesse comportamento de Pedro? O que é que o Senhor falou comigo? Que Pedro, ele não sabia receber. Ele está, desde a hora que Jesus chamou ele para servir, para segui-lo, ele estava acostumado a receber missões do Pai ali, para auxiliar no cumprimento do propósito de Jesus. Mas ele não estava acostumado a receber. E quando Jesus colocou na posição de servi-lo, ele contrariou, ele refutou, ele negou, disse que Jesus jamais lavaria. Então aqui me chama a atenção que é preciso a gente também saber ser servido, também saber que a gente não tem que estar sempre na ativa. Em algum momento da vida, a gente também tem que saber receber. E outra característica do comportamento de Pedro que me chamou a atenção foi quando Jesus falou, que não teria parte com ele se não fizesse isso. Aí olha a resposta de Pedro: Então, Senhor, não lave só os meus pés, mas lave as minhas mãos, lave a minha cabeça, lave tudo. O que é que me revela nesse comportamento de Pedro? Sim, então se isso é importante para o Senhor, se isso é bom, então faça mais do que o Senhor está dando, me dê mais, eu quero mais. Ali me revela que Pedro meio que quis aparecer mais que os outros, como se ele quisesse dizer que era mais importante para ele receber mais, porque ele queria mais intimidade com Cristo. E Jesus ali, gente, advertiu ele de um modo fantástico ali, onde eu vejo a sinceridade de Jesus e o poder de dizer não. Jesus sabia dizer não, ele sabia o que era necessário e sabia se posicionar, independente de quem estivesse ali querendo aparecer mais como Pedro naquele momento. Então Jesus falou assim: Não, Pedro, apenas os pés são necessários nesse caso, pois vocês já estão limpos. Nada de querer lavar mais do que eu estou dizendo que vou te dar. E outra coisa linda que eu percebi também nesse versículo foi porque aqui tem uma referência a Judas, Jesus falou: Nem todos estão limpos. Aqui, gente, veio uma reflexão no meu coração no seguinte sentido: não adianta você estar andando com pessoas boas, com pessoas que estão buscando a Deus, se o seu coração está impuro, está repleto de iniquidades, está perturbado com inveja ou com situações que desagradem a Deus, porque Deus sonda o seu coração. Então não é apenas um diga-me com quem tu andas que te direi quem és, porque o Senhor conhece o íntimo. Ele sonda o que se passa na nossa mente, o que se passa no nosso coração. Então é importante não só
andar com aqueles que estão buscando a Deus, mas ler a palavra de Deus e permitir que ela entre como luz, que ela saia fazendo uma faxina ali dentro de você, porque o Senhor conhece as intenções do nosso coração. Amém? Então, dessa passagem, eu glorifico a Deus pela sua humildade nessa passagem de demonstrar aos discípulos por meio do servir, que assim como ele veio para servir, ele também nos orienta a servir, a lavar os pés dos nossos irmãos, a sinceridade de Jesus e a capacidade de impor limites. E ainda uma última reflexão sobre o comportamento de Pedro, depois que Jesus deu essa advertência, né, que tem que lavar apenas os pés, não se vê mais Pedro falar nada. Então, acredito que aqui ele entendeu, ele compreendeu e ele voltou para o seu lugar de aprendiz. Então, ele já não tem mais fala aqui, ele acatou a repreensão, ele recebeu a mensagem que vinha do Senhor. Então, saber receber, saber não se precipitar no falar para não passar vergonha, porque os outros acabaram aprendendo com aquela postura de Pedro, né? Pedro disse, me dá mais. Primeiro disse, não quero nada. Disse, não é para mim. Depois disse, então me dá mais do que isso. E a partir do momento que Jesus explicou para ele que ele sabia exatamente o que era para ser dado, ele se calou. Então ele aprendeu, ele recebeu. Então aprender a ouvir também é uma lição que eu extraio aqui desse pequeno trecho do capítulo 13 do João. Se essa reflexão fez sentido para você, encaminhe para mais pessoas que curtem se alimentar da palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe o seu dia.